Bom dia, galera! Sejam bem-vindos. Mais um dia do nosso desafio. Sexto dia já do nosso desafio. Hoje nós vamos bater um papo com o Lucas Vieira. Olha só, já entrou. Bom dia, Lucas. Bom dia, Daniele. Bom dia, Leidiane. Vamos que vamos, né? Fala, grande Lucas. Fala, Ângelo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, mestre. Estou aqui na varanda aqui de casa para nós bater esse papo hoje. Falar um pouco Show de sobre bola. advocacia, startups, inovação, empreendedorismo. Só o que a gente gosta, né, Lucas? Massa demais, meu amigo. Só tema bom, viu? Queria agradecer, Ângelo, aí, antes de começarmos, pelo convite mais uma vez para fazer essa live contigo e participar dessa série aí de encontros. Tem um tema muito massa, né? Segredos, código, talvez fatos que a gente não saiba sobre a advocacia aí de uma forma direta, e você está tentando desmistificar aí para a galera. E aí, o que eu puder compartilhar com vocês aqui hoje, estou à disposição. Vamos conversar aí e espero que seja muito proveitoso o nosso encontro hoje. Show de bola. Valeu, Lucas. Aproveitar também para agradecer o pessoal. Sempre tem que agradecer, acordar às 7 horas para a gente estar junto aqui, começar o dia já de forma produtiva, aprendendo, conhecendo um pouco da experiência de outros advogados. Então, a galera merece tem que agradecer a eles. E vamos conversar então, Lucas. A primeira pergunta que eu tenho é algo que eu sempre tento perguntar para quando eu estou com alguém, assim, algum advogado que eu admiro, que eu tenho vontade de aprender mais com ele. Como foi o teu início na advocacia? E se tu puder retroceder um pouquinho ainda, eu queria saber se tu teve contato com empreendedorismo, se tu já teve essa veia empreendedora ainda na graduação. Ah, legal, Ângelo, massa. Cara, mais ou menos. Mais ou menos porque, assim, na faculdade eu estudei Direito na UFRN, né? A faculdade federal aqui, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí a grade curricular ainda é muito engessada, é aquela grade muito tradicional. Não tem a modernidade que a gente já encontra em algumas grades, como no INSPER, na FGV, na PUC Minas, por exemplo, que aí a gente já tem cadeiras mais modernas. Uhum. Fora isso, do outro lado a gente tem professores muito empreendedores lá, sabe, Ângelo? Não é algo tão antigo essa pegada dos professores, mas recentemente os professores têm prezado muito pelo empreendedorismo, tanto por uma questão mesmo de formação, quando eles verem a necessidade da evolução do mercado. E aí a gente tem Ana Beatriz, que é conselheira federal da OAB, que a mulher é fera no assunto de empreendedorismo e inovação, está estudando muito. Tem Marco Bruno, que é juiz federal, que o cara hoje é referência a nível nacional, com implantação de novas tecnologias dentro da vara e até mesmo do Tribunal da Justiça Federal daqui. E isso ajuda muito, por quê? Porque apesar da gente não ter cadeiras voltadas a essa área, a gente tem alguns projetos de extensão, como a Consege, que foi a primeira consultoria de empresas júniores do Brasil, que é basicamente um escritório de advocacia para estudantes, claro que tem as limitações lá, mas que é muito interessante. E tem um projeto que é Capitólio, que permite que eles tenham, dentro de suas missões, uma delas é conhecer novos escritórios de advocacia no mercado para a galera ensinar. Então, assim, meu contato com empreendedorismo basicamente foi de participação nesses dois projetos, sabe, Ângelo? Uhum. Mas, assim, de forma direta, dizer assim, você estava dentro de empresa, estava tentando desenvolver alguma coisa nova, não. E aí, basicamente, qual foi a bronca? Quando eu fui para o mercado, eu ainda tive aquela dúvida que a galera muitas vezes tem, né, de fazer concurso, advocacia, mas geralmente todo mundo, até quem tem essa dúvida, é muito difícil alguém não ir para a advocacia, pelo menos no início. E aí eu recebi a proposta, fui para São Paulo fazer seleção, fui aprovado na seleção lá, mas recebi uma proposta de dois caras que eu admirava muito, que eles são meus sócios aqui, para ficar no escritório com eles aqui em Natal como advogado associado. Uhum. E aí, cara, aí você bota aí 1 ano, 2 anos, o cara tentando descobrir o que é. No meu caso foi, antes disso eu já sabia o que eu queria, acho que com 6 meses eu já tinha uma ideia do que é que eu queria fazer e advogar, mas aí nesse primeiro ano, mesmo assim, no segundo ano você ainda tem uma incerteza muito grande, né? Você não sabe nem qual é a área direito que você quer advogar, se é possível escolher uma área, porque no início você quer pegar tudo, apareceu uma causa ali do juizado
R$ 2.000 por mês você quer fazer porque o cara precisa de grana, tem que se... Terceiro. E aí foi esse um problema que eu tive, sabe, Ângelo? Mas depois, assim, no decorrer, eu consegui enxergar melhor qual era meu objetivo na advocacia e isso facilitou bastante. Show. E Lucas, uma vez tu me contou que como tu entrou no mundo das startups, da inovação, tecnologia, foi de uma forma até inusitada, né? Foi uma demanda que apareceu para o escritório e que não tinha ninguém com conhecimento naquela área e tu foi lá e estudou para prestar assessoria para essa startup. Conta um pouco para a gente como foi isso, cara. Foi, Ângelo, foi bem engraçado mesmo isso aí. Surgiu meu sócio Caio, ele atua com direito eleitoral. Mas, assim, sempre teve muita cabeça de empreendedor e querer inovar. E antes não, até acho simultâneo com a advocacia, ele tinha tentado criar uma startup já, que era uma empresa tipo uma ONG na internet, sabe, Ângelo? Uhum. Não vou lembrar o nome exatamente agora, mas ele tentou criar isso, fez muita amizade nesse cenário da galera que empreendia, tecnologia e tudo mais. E um desses caras, que é Tiago Fernandes, que é CEO da Outforce, CEO da Outforce, que é uma empresa hoje que é cliente nossa, é uma empresa até que hoje é bem consolidada. E aí ele surgiu com a demanda, cara, eu estou precisando criar uma nova empresa na área de tecnologia, de marketing digital. Tu pode me assessorar nisso? Aí Caio disse, meu amigo, eu não entendo nada disso, tecnologia, não é minha área. Aí disse, Lucas, tu não quer pegar não? Aqui no escritório, assim, a gente não tem know-how, um cliente bom, pode ser que vire um cliente fixo, que você consiga esse partido. Aí eu disse, cara, eu topo na hora. E quando eu comecei a estudar, eu disse, rapaz, que massa. E eu vi a cabeça da galera, a cabeça jovem, moderna, pensamento na frente, assim, novas tecnologias e novas tendências de mercado de formatação de empresas que eu também não conhecia. E aí eu disse, eu preciso estudar isso. Aí foi quando eu comecei a estudar e pesquisar e vi que não tinha nada, quase nada produzido sobre o assunto. Quem, por exemplo, tinha um livro publicado, que era o livro de Eric, que foi aquele primeirão, que é o compilado de artigos. Eu entrei em contato com Eric para pegar mais material, tirei dúvidas e tudo que eu ia pesquisando eu tive a ideia de ir também escrevendo ao mesmo tempo alguma coisa, que eu dizia, rapaz, se eu estou pesquisando e não estou encontrando, é porque muita gente que pesquisar também não vai encontrar nada, e já facilita. Sim. E nessa pegada eu fui estudando, até que, assim, consegui ter uma ideia geral do mercado e consegui, na verdade, começar a captar outros clientes na área. Mas a entrada foi assim, surgiu a demanda, Ângela, eu procurei, eu vi que não tinha ninguém no mercado fazendo isso, e aí fui me aperfeiçoando até a hora que deu certo, né? Que eu vi que os clientes estavam começando a vir de uma forma mais natural, orgânica. Sim. E Lucas, e foi assim que surgiu o teu livro, né? Esse compilado, tu começou a estudar, começou a participar de eventos e isso, né? Essas experiências, esses conhecimentos se tornaram o teu livro, né? Isso, Ângelo, porque assim, eu comecei a escrever muito pro Jus Brasil, né? Uhum. Porque no início a gente não tinha um site de escritório, mas o site não tinha a parte de textos, não tinha um formato de blog. E aí o que foi que eu fiz? Eu tanto montei um blog, o Direito para Startups, como montei também uma paginazinha no Jus Brasil, e a gente adaptou o site do escritório para começar a ter conteúdo lá. E aí eu comecei a publicar esse... Sim, eu queria uma travadinha, mas voltou, tá beleza. tá. Aí comecei a publicar esses conteúdos, Angela. Fiquei publicando, e muita gente vinha me perguntar passo a passo. Depois, quando a galera, por exemplo, lia alguma coisa que eu tinha publicado, sei lá, um artigo sobre contratação de estagiários por startups. Aí o cara vinha toda a vida e já juntava com outra dúvida. Lucas, tinha uma dúvida inicial sobre formatação, e depois sobre qual é o próximo passo, quando é que eu tenho que fazer tal coisa. Eu digo, rapaz, eu vou tentar compilar todos esses artigos e escrever um livro que fala do passo a passo da formatação da startup. E foi aí que eu consegui encaixar e montar esse livro, que ficou bacana, e que virou, de fato, um passo a passo. Muita gente que lê gosta, assim, e referencia ele porque diz isso, que é esclarecedor para quem quer montar um negócio. Tanto da parte jurídica, quanto, assim, até mesmo de alguns aspectos técnicos dessa informação mesmo. Show de bola. Muito massa, Lucas. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, sempre podem ficar à vontade para fazer isso, que se a gente ver aqui e for algo pertinente, algo que a gente possa responder logo, a gente responde, senão a gente deixa para o final.
tá? Apertem o dedo aí no coração para ele subir, a gente alcançar mais gente, beleza? Lucas, eu queria saber como tu enxerga o mercado de inovação e startups, principalmente para quem é advogado, prestar assessoria para esse tipo de empresa, nos próximos anos. Eu ia falar Legal. que 10 anos, mas 10 anos eu acho muito. Talvez, assim, no universo de 5 anos, como é que tu vê o mercado e quais são os teus planos pessoais para esses próximos 5 anos? Ah, massa. Ângelo, cara, tem assim, depois dessa pegada aí do coronavírus, né, que a gente avançou aí tecnologicamente Alguns 10 anos. anos aí em uns meses. Manda um abraço aí pra Gui, um abraço, meu amigo. Coisa boa ter você aqui conosco. Que a gente aí avançou esse tempo todo, Ângelo. Eu acho que muita coisa mudou. Eu mesmo acho que esse cenário só de startups, o cara que fica só com foco em startups aí já vai estar começando talvez atrasado, sabe? É um mercado que para mim é tendência, que não vai sair, não vai diminuir por uma questão que eu gosto muito de falar. Toda empresa está se formatando como startup. Muita gente fala, startup é empresa, de fato é. Tem gente que gosta de criticar esse ramo da atuação com startups usando esse argumento, mas é como se fosse uma empresa com muita especialização em alguns conceitos e algumas coisas, e a gente sabe que para advocacia especialização é tudo. Ou seja, é a mesma coisa de eu dizer que, por exemplo, que um cara que tem uma fazenda precisa de um direito, muito essa analogia, Ângelo, que permite o cara entender de uma forma mais fácil e até afastar essa crítica que a galera faz. Que o cara que tem uma fazenda tem uma empresa e precisa de assessoramento. De fato, ele tem uma empresa, mas ele tem uma empresa que precisa de um assessoramento totalmente específico. Uhum. Direito do agronegócio vai atender muito melhor do que o direito empresarial tradicional. Como muita empresa está se formatando como startup, eu acho que é a tendência, que a gente continue aí tendo muita empresa se desenvolvendo dessa forma pelos próximos anos. Agora, isso é suficiente para você ser reconhecido no mercado e ter sucesso? Eu acho que não. Eu acho que você começar a advogar para startups vai ser mais um passo para você se consolidar no seu mercado local, mas para você, eu acho que virar uma referência nacional, você tem que procurar além disso. Eu acho que hoje você tem que procurar algum tipo de atuação que tenha a ver com esses novos nichos. Você trabalhar com assessoria e capacitação de investimentos para startups é um tema que eu estou vendo muito, tem muito advogado novo fazendo isso. Eu estou vendo, assim, mais do que eu imaginava. Essa semana mesmo eu tive que diligenciar um problema no edital que saiu de captação de recursos do Sebrae do Rio Grande do Sul. E aí lá, quando eu entrei em contato com o pessoal da empresa, eles disseram, eu vou passar para um jurídico. Aí eu falei com o jurídico de lá, o jurídico não é jurídico da empresa. É um escritório que está trabalhando só com captação de recursos. O cara descobre um edital, procura uma startup que se enquadra no edital e diz, deixa eu fazer um link aí para vocês e eu ganho um percentual em cima disso. Essa parte de direito digital mesmo, tem muita coisa, crime cibernético, tem muito mercado também, eu estou vendo cada vez mais isso tendo valor e avançando. A parte da Lei Geral de Proteção de Dados também. Eu acho que a gente tem muita margem, sabe, Ângelo, para atuação aí nos próximos dias, mas assim, ser somente um advogado de startups, isso vai ser o básico para mim agora. Eu acho que quem quer trabalhar com direito empresarial, isso vai ser o básico. Mas a evolução mesmo é você pegar um nicho desse, um ponto desse específico e talvez se especializar nele, sabe? Para mim, o que é que eu estou pretendendo aí, puxando para a sua próxima pergunta? Eu acho que, assim, eu quero focar, quero continuar com a advocacia para startups, fazendo já o que eu faço aqui no escritório, mas estou apostando muito nessas duas áreas, uma, captação de recursos e Lei Geral de Proteção de Dados para mim, advocacia, que eu acho que são duas coisas muito importantes. E, assim, para mim é claro por quê. Porque advogar com startups é custoso onerosamente para quem está começando, porque você muitas vezes precisa apostar na startup, e assim, para você começar a atrair a atenção da galera que tem startup que já fatura, que já tem grana, demanda um tempo, aí você precisa ter um trabalho no mercado, muitas vezes você trabalha mesmo sem ter remuneração direta no início. E aí eu acho que você trabalhar com captação de investimentos facilita, porque basicamente você vai estar arranjando recurso para o cara,
ou seja, para aquela empresa, ou seja, o cara não vai poder ter o argumento que não tem grana para lhe pagar, porque é como se fosse uma advocacia no êxito, sendo que um êxito que você já sabe, já conhece, é como se você pudesse escolher a causa para que você vai advogar. Ou seja, a chance de êxito é muito maior. Se eu sei que aquela startup é organizada, que os caras são bons, que a equipe é técnica, se eu cumprir todos os requisitos do edital, que é coisa fácil, muitas vezes é coisa tranquila, claramente eu vou conseguir o recurso que está previsto naquele edital de fomento. E aí o cara vai tendo dinheiro, eu vou saber que ele tem o dinheiro, porque assim vai ser vinculado a isso, e aí ele vai poder me contratar para dar uma assessoria fixa. Eu acho que esse é um ponto interessante. E o outro, proteção de dados, não para captar novos negócios, eu acho, sabia, Ângelo? Eu acho que é porque vai ser a porta de entrada dos advogados jovens e que trabalham assim já com escritório em empresas tradicionais. Porque empresa tradicional, eu estou fazendo até uma consultoria para o escritório da gente aqui pelo Sebrae do Rio Grande do Norte, que é o Ali, que chama Agentes Locais de Inovação, que é para tentar inovar ainda mais o escritório. Sim. E uma dessa fase é de mapeamento e estudo de mercado. Teve uma pesquisa que a gente fez perguntando o que é que faria a pessoa mudar de um escritório que ela esteja, que preste assessoria para ela, mesmo se ela estivesse satisfeita com o serviço de escritório. Aí todas, assim, a resposta que teve muito, essa resposta foi implantação de novas tecnologias. E aí a gente acha que o quê? Que o cara, por exemplo, que tem um escritório tradicional, que tem um supermercado, que tem um posto de combustível, que tem uma padaria, que tem uma assessoria do escritório tradicional, de um amigo dele, que é muito antigo, a gente sabe que a maioria das empresas são empresas familiares, que em regra os escritórios permanecem, eu acho que eles vão ficar, por exemplo, para eles mudarem esse escritório tradicional para um novo, tem que ser uma pegada dessa. O LGPD que obrigue o cara a fazer essa implantação e que o escritório tradicional talvez não saiba fazer. E aí essa vai ser a porta de entrada. Talvez você entra para fazer um serviço mais específico, entra para prestar uma demanda pontual para aquele cara, mas o cara vê que seu escritório trabalha de uma forma bem mais eficiente, trabalha de uma forma eficaz, você usa tecnologia lá dentro, você tem uma comunicação boa com os empresários e outros empreendedores, e aí a brechinha para você permanecer nele, você lança pelo menos a sementinha lá. Tem outro cara que presta um serviço bacana no mercado que você vai poder contratar. Aí eu acho que essas duas pegadas são duas tendências boas e que facilitam a entrada do advogado em novas empresas. Primeiro, captação de recursos e segundo, LGPD, né? LGPD, Show. O pessoal da Lucas Legal está perguntando quais as principais demandas jurídicas de uma startup. Vixe, isso é contrato, formatação social, entra muito. Parte contratual geral, não de sócios, de implementação de sócios. Também entra muito essa parte de elaboração de termos de uso, política de privacidade, contrato de confidencialidade e sigilo. Hoje as startups estão trabalhando muito com essa questão de documentos para a formatação, né? De recursos, e editais também está entrando muito. E outra coisa que eu posso dizer que surge muito é dúvida de propriedade intelectual industrial. Não documento, porque a galera não tem ainda o hábito de criar, por exemplo, o contrato de confidencialidade e sigilo. O pessoal faz para sócios, mas para parceiro, para formatação de joint venture, para desenvolvimento de produtos com outras startups, a galera não faz. Mas surgem muitas dúvidas nesses aspectos. Eu acho que isso aí é o que ocorre mais nas startups. Show de bola. Ei, Lucas, me diz uma coisa. E LGPD, cara? O que tá acontecendo aí? Quais são as novidades? Todo mês a gente tem essa conversa e fica numa definição danada, cara. Pois é, agora já pulou para março, né? Maio, né, de 2021. Era em outubro, né? Aí com o veto do Bolsonaro agora tá em maio. Mas aí a gente tem que aguardar a conversão da MP, ver se ela vai ser convertida integralmente ou não, porque aí vira uma lei posterior e já volta para outubro. Tá uma zona isso. Mas isso tem uma vantagem nisso, Ângelo, que é assim, já seria agosto, né, para todo mundo. Ou seja, a gente talvez tenha uma possibilidade de postergação. Até estava conversando com um amigo que trabalha na Câmara. Ele disse e trabalha no assunto, ele disse que a Confederação Nacional Patronal
das empresas de tecnologia mandou uma carta aberta para o presidente pedindo a revogação mesmo para o próximo ano. E, de fato, eu entendo. Tem até uma divergência aí dos posicionamentos, se deveria entrar em vigor agora em agosto, ou se no ano que vem, em maio, ou então até em agosto de 2021. E quem é a favor que entre agora diz, olha, as empresas tiveram 2 anos para implementação, e aí não colocaram em prática e tem que ser punidas. E cada vez mais com esse cenário das fake news, a gente precisa se proteger e criar metodologias de proteção aos dados das pessoas. E tem a outra turma que defende, tem que ser postergada, porque aí eu concordo com esses argumentos dessa segunda linha, e com base nisso que o pessoal gosta de dizer, porque a gente tem custo para implementar isso, não é custo baixo. A gente sabe que nenhum advogado vai fazer isso de graça, nenhum profissional vai fazer isso de graça. E a gente está num cenário totalmente atípico, de pandemia, empresa sem faturar, e o cara com certeza não vai ser prioridade para ele implementar LGPD a comprar comida para sua casa e pagar salário, isso de funcionário. Isso eu não tenho dúvida que essas são as divergências que a gente tem, ou seja, isso é algo que é preciso ser implementado com o tempo, além disso. E esse cenário de pandemia tirou isso de foco de muitas empresas. E outra coisa, a questão de postergar mais 6 meses ou 1 ano, para quem já esperou aí uma vida para implementar isso, eu acho que é uma bobagem. Ou seja, eu prefiro mesmo que postergue para que as pessoas implementem da forma correta, do que fiquem querendo implementar de uma forma arcaica, que não dá vazão à matéria em si. Como eu estou vendo muita gente fazer, e muito advogado até vender isso errado, que é um risco. A gente sabe que tem modelo de tudo na internet. Eu me deparei essa semana com a contratação de uma empresa por outra empresa lá do escritório, que a empresa disse que prestava os serviços de acordo com o LGPD, e aí eu pedi para mandar o contrato de fato estava ok, fazendo referência à norma, mas quando eu fui usar a plataforma não tinha nada de proteção de dados, nada do que eles diziam no acordo. E esse é o mal. Tem muita gente vendendo assessoria de LGPD, aí faz o quê? Pede o termo de uso da empresa, ou então um contrato, coloca lá uma cláusula que achou na internet, falando que a empresa se adequa ao LGPD e cumpre lá os princípios e direitos do titular dos dados pessoais, e só. E aí você não tem o data mapping, você não tem uma organização da estrutura da empresa, você não tem o treinamento do corpo técnico da empresa para trabalhar e para dar vazão a isso. Isso é muito errado, isso vai dar muito problema. E vai responsabilizar o advogado. Porque na primeira situação que uma pessoa contratar uma empresa, assinar um termo de uso dizendo que a empresa cumpriu os requisitos, mas que ela tiver um problema com a obtenção desses dados, com a realização de qualquer dado desses dados, e ver que o papel da empresa, a plataforma dela não cumpre em nada o que está dizendo o contrato, ela tanto pode denunciar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como pode fazer a rescisão do seu contrato e ainda mais demandar até a empresa por algum prejuízo. Aí imagina esse cenário, quem vai ser o responsável? O advogado que foi contratado para fazer esse serviço. Por isso, galera, é muito importante. Não se limitem, não achem que atualizar termo de uso é trabalho de fazer, de cuidar da proteção de dados da empresa. Isso é um trabalho muito mais complexo, que vocês podem estudar para desenvolver, mas que é necessário cada vez mais um estímulo e uma participação do jurídico junto com o corpo técnico. Eu acho que esses são os desafios, Ângelo, da LGPD. E aí, assim, nesse cenário de definição, o argumento mais de venda, né, que a gente tem é agosto. É agosto. Até que se prova o contrário, é agosto, você tem que estar adaptado. E outra, nesse vai e vem, segurança jurídica é zero, né? E aí, se você quiser contar com a sorte e esperar aí para o futuro, ver o que vai dar, o risco é seu. Mas, assim, quanto antes as empresas puderem implementar, melhor. E agosto já está aqui, né? Já tá. A gente perdeu metade desse ano aí nessa pandemia, que parece que o ano sumiu. Foi tão rápido que parece que engoliu aí. Passou super rápido. E já está no mês 6. E pelo menos até agosto aí não tem a previsão das coisas voltarem ao normal, né? Ainda... Pois é. Ângelo, só para até explicar para a galera, pessoal, e esse trabalho é algo que demanda tempo, viu? Exato. Dependendo da empresa,
Se for uma empresa, eu trabalho tanto com empresa que não é tão organizada, eu falo a nível de tarefa, de gente que trabalha com tecnologia, mas não tem procedimento organizado, é meio gambiarrento nas coisas, mas tem trabalho com uma empresa que é extremamente organizada, e as extremamente organizadas assim, é um prazo mínimo aí de 1 mês para fazer essa implementação. Você precisa fazer reunião do data map, quem chama, e aí tem que pegar a parte técnica, quem são, onde a gente capta dado, quem são as pessoas que a gente capta, como a gente trata, com quais finalidades, com quem compartilha, a gente mapear esses inputs e outputs de dados, fazer treinamento com a galera, organizar as plataformas, as implementações dos termos para o usuário na plataforma, atualizar os termos para o contratante, assim, implementar isso na prática, testar e validar, isso é coisa que demanda muito tempo. Muito tempo, porque demanda trabalho técnico e mão na massa, tanto do advogado quanto da parte de TI da empresa. Ou seja, é algo que, para quem quer implementar mesmo, até para agosto, é para ontem, não é para ficar postergando e esperar chegar aí meio de julho para fazer, não. Show de bola. E Lucas, toda vez que a gente se reúne para conversar, não tem como não falar da LGPD. E hoje, esses dias agora, o FaceApp, aquele aplicativo lá que deixa a pessoa mais velha, que transforma, muda o gênero, voltou aí. Todo ano ele volta e se reacende essa discussão de como esses dados são usados, de como esses dados são tratados, para onde é que vão esses dados, tá? E eu queria que tu, rapidinho, a gente já falou bastante, mostrasse para a gente aqui, até para a galera que não está muito atenta para esse mercado, por que é tão importante a gente falar sobre dados e por que é uma oportunidade para os advogados oferecerem um compliance de dados para empresas. Massa. Rapidinho, só para a gente fechar esse bloco e pular para outro. Eu vou... Mas é porque é um tópico muito interessante mesmo, Ângela. É a pauta da vez, né? Tinha muita gente até apostando eu até estava apostando na questão de inteligência artificial como pauta para esse ano, mas porque até porque a LGPD estava aí meio que estava estagnada, a gente não tinha esses vai e voltas, mas isso aí tirou um pouco de tempo. Antes eu vou inverter a sua pergunta. Compliance de dados é importante para a empresa hoje por uma questão de segurança digital, já que a gente tem esses ativos que são muito importantes para qualquer negócio. E toda empresa trabalha com dados, né, praticamente. E se você não tem segurança com os dados que você trabalha, você não dá segurança jurídica para o seu contratante. Esse é um ponto. E o outro é que a lei determina hoje, né? Quando a entrada em vigor da LGPD, a lei determina. E a lei determina, inclusive, a aplicação de sanção que pode chegar a 50 milhões de reais para sua empresa. Ou seja, você tem uma série de punições que podem gerar um problema para o seu negócio se você não cumprir essas obrigações legais de guarda dos dados da empresa. Voltando aí para falar um pouco desse cenário, por que os dados é importante, aí tem uma linha histórica bem grande aí, mas eu vou tentar resumir aqui de uma forma interessante que dê para entender essa situação e puxando até a pegada aí do FaceApp. A gente teve aquele caso de Edward Snowden, né, que foi o primeiro caso grande de vazamento de dados, e depois teve o estouro da situação da Cambridge Analytica, pessoal. Que tem aquele livro, teve uma série no Netflix, Privacidade Hackeada, e teve o livro também que foi publicado por Brittany Kaiser, que era uma das chefes lá da Cambridge Analytica, que vazou as informações sobre a campanha de Donald Trump e o uso de dados para indução de comportamentos na campanha de Trump. Que aí, basicamente, como é que eles trabalham, essas empresas. E o que é que pode se concluir dessa situação, desse livro, de tudo isso que foi exposto nessa situação da Cambridge Analytica. Dado, de fato, você pode utilizar dado para induzir comportamentos. Tanto é que a campanha de Donald Trump, para quem não conhece a história, ele entrou na campanha presidencial como uma forma única e exclusivamente de promover uma TV que ele estava lançando. Uma TV que ia concorrer com a CNN, com a BBC, que era Trump TV. E aí, como deu muito certo, ele contratou uma empresa muito boa, ele estava crescendo nas pesquisas, o cara acabou sendo eleito presidente dos Estados Unidos de uma forma inesperada. E aí, como é que eles fazem? Eles não utilizam o marketing tradicional, né? O marketing normal que é utilizado para qualquer tipo de pessoas. No caso específico da Cambridge Analytica, eles utilizavam, por exemplo, compravam informações de empresas nas redes sociais
como o Facebook, e de quem é que eles compravam esses dados? De desenvolvedores de aplicativos como o FaceApp, que quando você ia usar lá, você concordava que eles podiam captar as suas informações. E aí, por essa captação de informações suas e de seus amigos até, isso era algo bem interessante, eles colocavam que a captação das informações não era sua, você autorizava pelos seus amigos a realização de captação desses dados. E olha que eles captavam todos os pontos de publicações que você tinha lá. No levantamento que eles apontam, que a Cambridge Analytica apontou, acho que eles tinham mais de 500 pontos sobre qualquer pessoa adulta que tivesse nas redes sociais dos Estados Unidos. E aí, por que muda o panorama deles para o marketing tradicional? Porque no marketing tradicional eu preparo lá uma imagem bonita e lanço para todo mundo, né? Eu não quero saber se é Ângelo, um jovem que mora no Maranhão, que gosta da advocacia inovadora, que ele está vendo, ou se é um senhor de 70 anos que mora lá em São Paulo e que acha que a advocacia inovadora é uma merda, não vai servir de nada, é uma bronca, peço até desculpa aí pela palavra, mas que não vai dar resultado para ninguém. Com certeza a taxa de conversão, a taxa de sucesso dessa informação vai ser bem menor, né? Sim. Eles trabalham com marketing de comportamento. Basicamente, eles analisam o Ângelo, enquadram o Ângelo num perfil comportamental, e lá eles utilizam até uma tabela que são 4 perfis de comportamento, e aí direcionam, separam as pessoas por essas situações, por esses enquadramentos de comportamentos, e aí fazem marketing direcionados para você, praticamente. É como se fosse assim, eu gosto de armas, que é um exemplo que eu gosto de dar, se eu gosto de armas e sou um cara anarquista, modernão, que não curto Estado, a política dele, a propaganda dele para mim vinha assim, você tem que votar em Donald Trump, porque com ele você vai poder ter armas para defender os seus ideais, independente dos que sejam. Se eu era uma mãe tradicional, com 2 filhos em casa, a publicidade sobre armas já vinha de uma forma diferente. Vinha, olha, mãe, você precisa votar em Donald Trump, porque você vai poder ter uma arma em casa para proteger o que você... Defender sua família. Para o que é mais interessante para você, para defender sua família. Isso a gente... Imagine isso sendo bombardeado em nossa cabeça todo tempo, a todo tempo, junto, por exemplo, até com condições climáticas do dia da votação, para dizer, olha, hoje vai ser um dia chuvoso, com trovoadas, em um país, por exemplo, que o voto não é obrigatório, para o cara olhar e dizer, rapaz, aqui eu não vou ter o trabalho de votar nem a pau, vou ficar aqui na minha cama. Até que ponto isso pode ser um marketing, que eu tenho o controle das minhas escolhas, e até que ponto isso pode ser, de fato, uma indução de comportamento, né? O cara me obrigar a ter um comportamento sem eu estar percebendo isso. E assim, isso foi quando perceberam o potencial da coisa, de eleger um presidente dos Estados Unidos, né? Que se começou a ter a preocupação de aplicar de fato isso. A preocupação, eu falei do caso de Edward Snowden, porque a questão dos dados veio a estourar e ter importância com o vazamento inicial, né? Do caso dele, lá da NSA. Mas a questão da preocupação de aplicar e do potencial da coisa, porque até então, no caso da NSA, era uma mera utilização de dados para fins de governo ter ciência, né? de ter informações das pessoas. Mas na indução de comportamentos, eu ia estourar com o caso da Cambridge Analytica, e aí a galera alertou e disse, meu Deus, o que é que podem fazer com os nossos dados? E aí a preocupação maior dessa lei de proteção de dados. Claro que não é a realidade de 99% das empresas, né, que a gente vai poder trabalhar, que vai trabalhar até com a implementação aí da LGPD, mas é um cenário que para grandes empresas de tecnologia é totalmente possível, sim. Uma empresa que trabalha, para fechar, Ângelo, só assim para você ver como é a realidade, uma empresa que trabalha de uma forma muito séria no Brasil, reconhecida mundialmente, que é a Inloco Media, que é a empresa que está auxiliando aí os caras são do Porto Digital, está auxiliando aí no monitoramento do Covid, agora porque eles conseguem rastrear de forma anônima a localização dos celulares, indicar, por exemplo, percentual de quarentena, como é que se diz, meu Deus, tem um nomezinho técnico que a gente está usando agora. De isolamento, aí deu um branco agora, o percentual de isolamento. Pronto, imagine esses caras fazendo mídia direcionada, mídia com base em análise comportamental e psicológica das pessoas. Os caras têm o dado das pessoas circulando, o que é que eles podem fazer
se é um trabalho que pode gerar aí resultado da forma que eles esperarem. Por isso que é muito importante que a gente tenha um acompanhamento das empresas por conta disso. Show. Muito massa, cara. Muito massa mesmo. E Lucas, me diz uma coisa, o pessoal da Lucas Legal tinha até perguntado aqui um pouco mais cedo, quais são as ferramentas de tecnologia que você usa no seu escritório hoje. E eu queria saber, cara, como foi que tu entrou na TBB e como é a principal ferramenta que vocês usam para prospectar clientes. Eu pergunto isso porque eu conheço um pouco de vocês e vocês têm uma pegada muito bacana em criação de conteúdo há muito tempo. Vocês criam bastante conteúdo no blog, na Dungeons Brasil, e também tem um podcast. Eu quero saber qual é a relevância que tu dá para o marketing de conteúdo e quais são os resultados que vocês têm lá. Acho muito massa, Ângela, essa pergunta, porque assim, é uma pergunta que a galera faz, porque assim, o escritório nosso é novo, é um escritório de 2015, mas que, bote aí, que a gente teve um formato de organização disso tudo maior só em 2017, e assim, a gente tem resultados muito bons, tanto de reconhecimento de mercado, quanto de captação de clientes e de produção de conteúdos até a nível nacional mesmo. Sim. E aí isso é interessante por quê? Porque o nosso escritório não é um escritório de família, não tem um QI lá, a gente sabe que QI é muito importante também, mas não tem figuras ilustres, nem filho de ilustre lá, é todo mundo tradicional, todo mundo de família normal, como a de vocês, de qualquer pessoa. E assim, agora com a gente com muita dedicação, né? Todo mundo quer muito fazer o escritório crescer. E aí uma dessas saídas foi o quê? Pô, galera, a gente sabe que para entrar no mercado a gente precisa ter quem coloque a gente no mercado, né? E se a gente não tem quem coloque a gente lá com grandes contratos, como a gente tem em outros casos, vamos atingir o público com marketing. Isso foi que fez a gente produzir muito conteúdo. E virar referência mesmo, produzir conteúdo de vídeo, conteúdo de artigo, podcast, material para captação de leads e tudo isso. Assim, a relevância que eu dou, Ângela, é total. O escritório só chegou onde a gente chegou hoje. Eu acho que em nível de cliente, claro que tem a questão da especificação técnica, mas aí eu acho que é até inerente, você precisa se qualificar. A gente busca sempre qualificação. Eu acho que isso não precisa nem estar expondo, mas assim, a questão do marketing que permite você se igualar aos grandes escritórios. Você está posicionado, seu artigo lá que eu fiz sobre a matéria está posicionado lá do lado dos grandes escritórios de São Paulo. Se o artigo que você fez lá, eu estava vendo até um dia desse, quando você pega a newsletter vez ou outra, os artigos que eu faço saem na newsletter do Jus Brasil, e você vê os outros produtores de artigos, sempre tem alguém que, assim, é pessoa que você não conhece, mas você vê grandes processualistas, grandes civilistas escrevendo para o portal também. Ou seja, uma forma de você estar pau a pau ali com essa galera, tá do lado a lado deles, e utilizando isso, claro, para captar cliente. E aí, assim, o Jus Brasil já é uma ferramenta muito boa, mas, assim, o que é que a gente usa na parte de tecnologia do escritório? A gente tem algumas coisas obrigatórias, como a nossa ferramenta de gestão processual, e aí tem várias no mercado, não vou nem tratar de alguma específica, porque assim, tem muitas com diversas potenciais e diversas funções diferentes. Hoje as que estão tomando mais à frente, tendo um resultado maior, são aquelas que estão implementando inteligência artificial para análise de dados em processos. Isso está tendo pauta muitas vezes, mas ainda é muito também, não, galera, não se preocupem se você não tem isso no seu escritório, porque é raro. Quem está tendo isso são grandes departamentos jurídicos que estão contratando essas ferramentas, que ainda são caras. Para a questão de marketing, a gente usa o RD Station lá do escritório, lá pelo escritório, e o RD CRM para vendas, que são ferramentas que permitem que você faça gestão de conteúdo para os seus clientes e eu mapear até mesmo a captação de leads, né, para o seu escritório, para você trabalhar. E o CRM, você permite que você controle o fluxo das vendas das pessoas. É uma ferramenta paga, mas tem outras mais baratas. A gente tem um Love Mondays, que é uma ferramenta mais barata, que presta o mesmo serviço do RD. CRM a gente tem gratuito aí, você pode usar o Trello como CRM gratuito. E aí, fora isso, a gente tem outras ferramentas, Angela. Hoje em dia todo mundo usa para videoconferência, né? O Google Meet, Hangouts, Whereby. Eu estou usando muito o EasySign ultimamente. O EasySign e o DocSign para assinar documentos, tanto a assinatura digital mesmo, eletrônica. Galera, e tem uma coisa bem interessante, quem é advogado, a OAB tem algumas parcerias que a gente não sabe, às vezes não usa.
Eu estava conversando com uns colegas essa semana, eles estão usando o Adobe Pro para assinar documentos eletronicamente. A OAB tem uma parceria com a CertSign, que tem um portal de assinaturas próprio da OAB, que você pode assinar 200 documentos por mês, certificado pela CertSign. Para mim, é a maior plataforma de certificação digital do Brasil. Sim. Ou seja, de graça, 200 documentos, você pode mandar para o cliente assinar, o cliente não precisa ter assinatura, token, seja uma grande vantagem. Tu sabe dizer se é pela OAB federal? Pela OAB federal. Né? O negócio todo mundo pode utilizar, no Brasil todo. O cliente não precisa ter certificado digital, o cliente indica quem vai ser a testemunha dele, você indica a sua, tem validade pela lei de assinatura digital, vai como título executivo extrajudicial, porque das duas testemunhas assinam, assim. Você livra o trabalho de o cliente ter que ir para o seu escritório assinar um documento, deixar uma besteira. Muitas vezes a gente sabe que a pessoa não tem nem impressora hoje em dia, né? Que é a grande dificuldade. Eu acho que se não fosse questão da impressora, sério mesmo. Eu mesmo não estava pedindo de casa direto. E aí a gente tem para digitalizar o CanScanner, o Calendly eu estou usando muito para marcação de reuniões com os clientes. E por aí vai. Assim, tem muita ferramenta tecnológica interessante que pode ser utilizada por quem está começando aí na advocacia. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Não sei se foi minha internet ou a de Ângelo que caiu. Se puderem falar aí se estão me ouvindo, se ele travou para vocês ou se fui eu que travei. Pronto, voltou aí. Não sei. Pronto. Agora eu estou ouvindo, Ângelo. Voltou, né? Voltou. Ai, beleza. Pronto, show. Então, Pronto, eu perguntei pro pessoal se eles tinham me ouvindo ou se era eu que estava travado ou se era você, mas eu acho que tinha sido aí. Foi eu aqui. Eu vi beleza. O Wi-Fi caiu, aí eu liguei a 3G. Daqui a pouco, quando voltar, eu volto pro Wi-Fi. E, Lucas, me diz uma coisa, cara. Pelo que tu falou, são todas ferramentas acessíveis, que todo mundo pode usar. Tá? Eu queria que depois tu me passasse no privado, para eu passar lá no grupo do Telegram, para passar pra galera. Eu queria que tu falasse um pouco, porque tu me falou que toda semana, praticamente, vem possíveis clientes só dos teus artigos e pelo podcast. Isso. Cara, e isso é sensacional. Eu queria que tu explicasse um pouco como é que vocês fazem isso. Tem alguém que acompanha, como é que funciona o e-mail marketing? Pode explorar um pouco mais isso aí? Sim. Para leads gerais, Ângela, a gente tenta, quando a gente produz os materiais ricos, né, que é a questão de e-book, de planilha, um abraço para Vitão aí, um abraço, meu amigo, Vitor Saldanha Fera, aí, Ângela, na parte de direito e tecnologia também. Valeu, quando a gente faz a questão do marketing, a gente produz sempre o material rico, né? Uhum. Nossa, que aí pode ser planilha de cálculo, pode ser e-book, pode ser algum vídeo mais completo, algum documento que auxilie a pessoa, que faça a pessoa colocar os dados dela lá para captar clientes. E aí a gente fica alimentando com conteúdo relacionado à área. Que a gente não pode fazer, que é o erro de outros escritórios, que a gente vê também. O cara deixa o dado lá de alguma forma, e aí eles mandam conteúdos de todas as áreas do direito. O cara manda e-mail marketing de tributário, manda de eleitoral, manda de administrativo, manda de empresarial. Você nunca vai conseguir captar esse cliente dessa forma. Aí, Educa Legal botou, oab.portaldeassinaturas.com.br, é isso mesmo. Show. E aí, Ângelo, feito isso, a gente vai alimentando o cliente com conteúdo até a hora que a gente entende que ele já quer, quando o cara vem convertendo, que o cara vem abrindo, vem lendo, vem entrando na página, que é quando a gente entra. Aí a gente faz um filtro também, né? Porque tem muita gente que é curioso e que é concorrente, de fato, que aí não tem interesse em oferecer meu produto ou serviço. Tem outros advogados, que aí eu posso oferecer uma parceria, claro. Tem muito estudante de direito que não tem sentido eu entrar em contato e fazer uma proposta. Mas aí, assim, quando a gente vê que o cara é um dono de uma empresa, porque lá no... Por isso que é importante, galera. Às vezes, muita gente diz, por que danado estão me perguntando isso aqui para baixar esse material? Porque é ali que eu vou saber se eu vou apresentar para você uma proposta ou não. Entendeu? E aí, quando o cara marca lá que é CEO de uma empresa tal, aí eu sei que ele é o cara que decide. Tem X funcionários, tudo isso já vai segmentar o teu lead, né? Isso, é de segmento e aí eu faço a captação. Mas, Ângelo, o que eu tô vendo hoje,
que é o que eu estou fazendo. Em tudo que eu publico, eu tento botar o máximo de contatos meus. Boto e-mail, boto telefone, boto Instagram, porque eu já percebi que, assim, a maior taxa de conversão é a galera que manda mensagem mesmo pelo WhatsApp, pelo Instagram. Todo artigo meu eu estou botando lá embaixo aquele linkzinho pro WhatsApp, para o cara falar direto com o advogado, tanto no Juiz Brasil, que eu estou vendo que daí é onde há a maior taxa de captação mesmo de clientes e conversão. Ou seja, a dica que eu dou é, começa, para quem está começando mesmo, começa a publicar conteúdo no Juiz Brasil. Você vê, hoje em dia você não precisa nem mais de um site para você fazer nada. Porque se o Juiz Brasil, o cara quer saber suas informações, você coloca lá embaixo um linkzinho dentro do Juiz Brasil, tem site gerador de link, né, que faz link, para você criar um PDF lá do portfólio do seu escritório, o endereço lá para o seu WhatsApp, que o cara clica e já obtém essas informações. Assim, tem muita coisa. O custo para você manter o gerenciamento de marketing é custo de hora sua, de trabalho seu. Fora isso, seu custo vai ser, não passa de R$100 por mês. Eu acho isso muito bacana, que hoje em dia a criação de conteúdo, principalmente de artigos, é tão importante e tão fácil de se fazer, tão acessível, que você pode postar no Juiz Brasil. O Juiz Brasil é um site que tem milhões de acessos por dia, e até falei com o Rafael, CEO da Juiz Brasil, tive a oportunidade de falar com ele, falei, Rafael, vocês estão... Isso aí é apelação. Por que, Ângelo? Não, porque qualquer coisa que se inscreve e coloca lá no Juiz Brasil, consegue ranquear bem. Se alguém interessado naquele conteúdo procura, é a primeira coisa que vai encontrar no Google. Falou, cara, realmente é isso, e é nosso objetivo fazer isso. Porque, ao mesmo tempo, eles conseguem filtrar pessoas interessadas no serviço, quanto advogados que vão ter, a partir da plataforma deles, a oportunidade de oferecer serviço para outras pessoas. Então, eu acho essa sacada muito boa, e acho que não tem mais motivo para a galera não focar no marketing de conteúdo na internet. Não, tem não, Angelo. Aí quem não produz desculpa, viu? Porque, assim, forma de comunicação hoje a gente tem um bocado. O WhatsApp é a principal dela, lista de transmissão, assim. Tem muita ideia, parem um pouquinho para ler sobre isso, que vocês vão ter muita ideia para produzir conteúdo e fazer, como executar essa produção pela internet. Show. Pessoal, a gente tem mais 10 minutos de live. Eu queria de novo que vocês apertassem o coraçãozinho aí para ele subir aí, e mais pessoas chegarem para falar com a gente agora. E queria que vocês botassem perguntas para a gente responder, né, Lucas? A gente está caminhando para o final e a gente fica à disposição para o Lucas está à disposição para responder as perguntas. Eu queria aproveitar o ensejo para saber um pouco sobre a tua vida pessoal, Lucas. Porque nosso objetivo aqui também é conhecer um pouco das rotinas e estratégias que advogados têm usado, né? Advogados têm resultados. E eu queria saber como é que é a tua rotina, como é que é o dia a dia do Lucas, o que ele faz. Massa, meu amigo. E se tu tem algum hábito, seja rotina ou leitura de livro, que tu possa falar pra gente aqui. Legal. Não, assim, eu ia pro escritório todo dia, né? Antes da quarentena, comecei a ir pro escritório. Mas quando começou a quarentena, em casa eu não conseguia produzir, porque eu não tinha um local de trabalho mesmo. Uhum. Aí quando começou aqui a quarentena, eu me mudei para outro apartamento. E aí aqui eu consegui montar uma sala que é um escritório mesmo, que é onde eu estou agora. E aí praticamente, assim, tanto otimizou para uma questão de custo de deslocamento e tempo que eu perdia indo para o escritório, como o cara meio que vira um workaholic obrigatoriamente, né? Porque você acorda, você toma banho, come, vai para o escritório, passa o dia ali, todinho, só sai à noite. E assim, essa é a rotina que eu tento ter. Mas assim, duas coisas que eu faço, que eu gosto muito de fazer. Um é ler todo dia, ler alguma coisa no papel, não consigo ficar, porque eu acho que a gente já fica muito tempo no celular, o dia todo no computador. E aí toda noite eu tento ler algum livro, tento ler, comprar, sempre tento comprar. Uma da dificuldade da quarentena está sendo essa, comprar livro, viu, Ângelo? É uma bronca agora, tentando descobrir sebos ilícitos aí abertos. Mas sempre ler, e 2 vezes na semana eu mapeei quais são os principais sites de notícias gerais, do meu estado e de direito de startups, e 2 vezes na semana eu sempre leio todas as notícias, que eu acho interessante, claro, né? Faço um mapeamento, mas eu perco metade do dia fazendo isso. E toda sexta-feira de manhã, eu estou tentando reunir aí, agregar as reuniões em 2 dias só na semana, para o resto ficar livre para produção. E toda sexta-feira de manhã eu estou organizando já a agenda da semana que vem.
e produzindo um conteúdo. Eu produzo um conteúdo e já passo para a galera do escritório, deixo eles engatilhados, porque aí eles metem brasa e compartilham quando acham correto e dão divulgação a isso. Tem uma pausada aí na produção de vídeo, preciso voltar agora, mas por conta da questão disso, que eu não estou indo no escritório, até por uma questão de quarentena. Um dos meus sócios é grupo de risco total, Caio. Caio é gordinho, para não dizer gordão, pressão alta, diabetes, fuma. Eu digo, isso aí não pode chegar. Como tem aquele vídeo do velho do Ceará, que diz isso aí baixa o Covid encostar, né? E aí a gente está evitando ter contato com ele. E aí, mas é seguindo isso, Ângelo. Eu sempre tento, assim, a atividade física diminuir agora, faço também, mas diminuir um bocado com essa quarentena aí, a caminhadinha de leve só quando dá certo. Mas assim, as coisas que eu sempre tento fazer e faço é questão de organizar a gestão da semana no dia anterior, e tanto a questão de marketing mesmo, de produção de algum conteúdo, quanto a questão mesmo de atividades, fazer essa questão das reuniões em 2 dias da semana para não perder tempo, porque eu sei que reunião perde muito tempo, demanda muito tempo, você tem que juntar tudo em um dia só. E aí também preparar ler conteúdo. Eu acho que o cara está sempre atualizado, eu permito você produzir conteúdo bom. Se você não sabe o que está acontecendo, o que está surgindo de novidade, você não tem como produzir um conteúdo atualizado e fica produzindo aquele mesmo conteúdo que todo mundo faz. Você bota lá, todo mundo está começando a startup e vai lá procurar o que é o contrato de confidencialidade e sigilo. Um cara, assim, pessoal, vocês têm que entender uma coisa, conteúdo tem que ser feito com 2 objetivos. Conteúdo feito para perdurar, que de fato são esses conteúdos maiores, sobre assuntos relevantes. Mas mesmo assim, o conteúdo que é feito para perdurar, como por exemplo, se eu vou falar de contrato de confidencialidade e sigilo, eu preciso fazer com que o Google leia o meu artigo diferente do de Lucas. Porque a gente sabe que tendo um artigo, por exemplo, de uma pessoa que tem mais reconhecimento no mercado sobre aquele assunto e um que tenha menos reconhecimento, tanto o Google vai ranquear melhor aquele da pessoa que tem mais classificação alta, vamos dizer assim, com um cliente precisando ler e entender, vai ir no site que é maior. E a gente tem conteúdos que são feitos para dar visibilidade, são conteúdos temporâneos. Que a gente pega, saiu a notícia hoje sobre um projeto de lei de inteligência artificial, feito pelo senador Stevens Valentim, do Rio Grande do Norte. Pega, publica algo rápido sobre isso, porque vai ser o conteúdo que vai lhe dar visibilidade. Mesmo que momentânea naquele tema, que é um tema que não vai perdurar, mas você vai ter visibilidade. Ou seja, não adianta você querer fazer o conteúdo que vai perdurar, ou seja, pegar um tema de conteúdo que perdure e colocar ele na forma de um conteúdo temporário, de visibilidade. Faz um artigo curtinho, pequenininho, sem estratégia, lança lá no Juiz Brasil sobre um tema que já tem 1 milhão de artigos, não vai servir de nada. Por isso que marketing é estratégia. Você tem que estudar qual é a estratégia que você vai adotar na produção desse conteúdo. Perfeito. Show de bola. E Lucas, me diz uma coisa, tem algum livro que tu leu assim nos últimos anos, que mudou drasticamente a forma como tu vê a vida, ou algo que impactou muito a tua carreira, para indicar pra gente? Cara, assim, que a questão de impacto, assim, mudar a questão de visão de vida, não, eu sou muito bem cético, sabe, Ângelo? Eu não sou muito daqueles caras religiosos ou que tem, assim, até valoriza e admira quem tem preocupação, questão espiritual, mas eu não tenho muito essa linha, não. Eu sou bem cético mesmo quanto a essas questões, tento, bem racional, vamos dizer assim. No lado emocional eu não trabalho muito, não, e até esses livros mesmo, assim, de autoajuda, de filosofia, eu nunca fui, nem na faculdade mesmo, naquelas cadeiras iniciais de filosofia e sociologia, eu sou mais prático, sabe? Mas, assim, tem alguns livros na área de Direito e Tecnologia muito, muito bons e que eu acho legal para quem quer estudar, falar deles, que é o Direito Digital, da professora Patrícia Peck, que é um livrão, uma lapa de livro, mas é um livro interessante para quem quer aprender mesmo os assuntos. E ela tem muitos manuais bons dentro do livro. Tem um livro de proteção de dados pessoais de Bruno Bione, que é um livro muito bom também, que eu estou lendo ultimamente, estou gostando. E aí, pessoal, de leitura mesmo, tem 2 livros que eu indico para quem gosta de ler e aprender alguma coisa, pronto, que é o livro que eu tento procurar. Uhum. Que eu acabei de ler recentemente, que é Os 11, que é contando os bastidores do STF. É bem legal para quem quer entender, até mesmo a cabeça dos ministros que estão lá até hoje, alguns deles,
entender como é que funcionam as tratativas da casa, alguns momentos históricos da corte. É bem interessante porque dá para entender até o posicionamento de alguns ministros em processos interessantes, como Lava Jato, como Mensalão, como questão de células-tronco. Entender motivos de brigas, tá? O pessoal deve lembrar aí daquela briga bem emblemática de Barroso com Gilmar Mendes, que ele falou que um tinha pitadas de psicopatia, né? Que virou até estampa de camisa, sem entender bastidores. É um livro bem interessante. E para quem gosta de tecnologia e quer aprender sobre proteção de dados, esse livro da Brittany Kaiser, né, que é Os Manipulados, é um livro muito bom de leitura também. Dá para entender bem como funciona a Cambridge Analytica e como esses dados podem ser manipulados em nosso desfavor, né, das pessoas. Eu acho que é isso aí, Angelo. Indicação de livro. Massa. Vou passar para o pessoal lá no grupo Telegram. Massa. E Lucas, cara, conta um pouco para a gente sobre o curso Direito para Startups. Só para atualizar o pessoal, Lucas, ele ministra um curso Direito para Startups lá na Escola de Advogados. E eu queria que tu contasse um pouco do objetivo do curso e o que a gente consegue oferecer para quem entra nas nossas turmas. Ah, legal, Ângelo. Esse curso foi, pessoal, uma iniciativa da Escola de Advogados, né, que fez junto com minha participação, que é uma demanda, já que é uma demanda muito grande, né, que a galera tinha muita dúvida e muito interesse. A gente decidiu fazer esse curso falando de todas as etapas da advocacia e assessoria jurídica para uma startup. Tanto como é que eu cuido da parte do marketing, da comunicação, o que é que eu vou trabalhar dentro de uma startup, como cuidar dos aspectos jurídicos iniciais desse negócio, como é que eu trabalho com propriedade intelectual, industrial, todas essas etapas até o êxito do negócio, né? Até a venda, por exemplo, de uma empresa. E aí a gente tentou fazer isso de uma forma muito didática, muito simples, galera. Simples que eu digo no sentido de você ter facilidade de entender esses conteúdos e aplicar de fato no seu negócio. E aí é um curso muito interessante para quem quer começar a entender o mercado. E até mesmo para agregar mais conteúdo, a gente coloca como bônus do curso, né, Ângelo, mentorias, a gente faz mentorias. Fiz uma mentoria muito bacana na semana passada com um aluno, tinha dúvidas práticas mesmo sobre alguns pontos da advocacia da empresa que ele está assessorando, e isso pode ser uma alternativa para a gente fazer. Quando coloca alguns modelos dos contratos mais utilizados pelas startups, e um e-bookzinho explicando como é que você faz o caminho, quais são as entidades, quais as metodologias que você pode utilizar para entrar nesse mercado, galera. É um curso muito aprofundado, Lucas, chato? Não vou tratar, por exemplo, de formas específicas e cláusulas detalhadas no modelo de mútuo investimento, entendeu? Isso não. A gente quer fazer, até porque é um curso para quem quer começar na área e entender, ter um panorama geral do mercado. Se você... como a gente trabalha, né, Ângela, aqui com muita clareza nas informações, não é um curso para quem já advoga na área há muito tempo, não. Mas ao contrário. Quem quer entrar, que gosta do assunto, tem interesse na área, o Lucas, quer começar a advogar com startups, mas não sei como, esse curso pode ser uma ótima ferramenta para você. Show. Muito massa. E Lucas, a gente tem 1 minuto para acabar e para finalizar, queria já agradecer o pessoal por acompanhar a gente aqui, tomar esse café junto. Queria te agradecer, Lucas, por estar sempre disponível para compartilhar conteúdo com a gente aí, compartilhar suas experiências. Eu